Amém, glória a Deus. Quero convidar vocês a se colocar de pé. Vamos começar mais um culto ao nosso Deus, aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Quero convidar você a ficar à vontade na casa do seu Pai que está aqui nessa noite, entregar o seu melhor para Ele. Se você veio até a casa de Deus para adorá-lo, eu quero convidar você a abrir o teu coração e dar o seu melhor para Ele, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Então vamos oferecer esse louvor perfeito ao nosso Deus. Vamos juntos cantar com alegria e brados, a que nos dá vitória, a rocha que nos sustenta. És a nossa salvação, não podemos nos calar, cantamos. Grande é o teu amor e grande é o teu poder pra sempre. O louvor oferecemos a ti, com todo o nosso coração, por tudo o que és e muito mais. O louvor oferecemos a ti. Queremos te adorar, nossos corações prostrar. O teu amor nos resgatou, somos teus, és nosso Deus. És a nossa salvação, não podemos nos calar, cantamos. Grande é o teu amor e grande é o teu poder pra sempre. O louvor oferecemos a ti, com todo o nosso coração, por tudo o que és e muito mais. O louvor oferecemos a ti. Juntos cantar com alegria e brados, ao que nos dá vitória, a rocha que nos sustenta. És a nossa salvação, não podemos nos calar, cantamos. Grande é o teu amor e grande é o teu poder pra sempre. O louvor oferecemos a ti, com todo o nosso coração, por tudo o que és e muito mais. O louvor oferecemos a ti. Grande é o teu amor e grande é o teu poder pra sempre. O louvor oferecemos a ti, com todo o nosso coração, por tudo o que és e muito mais. O louvor oferecemos a ti. Senhor, no meio do teu povo. Seja bem-vindo no nosso meio, Espírito Santo. Enche esse lugar, Pai, com a tua presença. Enche as nossas vidas com a tua presença.
Queremos atrair a tua atenção para este lugar, Senhor, que o teu nome seja adorado, engrandecido, exaltado. Quebranta os nossos corações, ó Pai. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. Viva, Senhor, a tua obra no meio do teu povo. Vem, Senhor. Enche, Deus. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Damos liberdade, que caia o teu Espírito. Enche, Deus, enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Vem, Senhor, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, Senhor. Sim, Deus, aviva-nos, Senhor. Aviva a tua igreja, que seja hoje, que seja agora. Vem derramar o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derramar o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derramar o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derramar o teu Espírito,
seja agora. Vem, derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama, a terra clama, oh, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Se Deus, a terra clama, oh, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Vem, 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 Senhor. A terra clama, oh, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama, derrama, Senhor. Que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o teu Espírito. Derrama, Senhor. Sim, Deus, queremos sentir a tua presença, Senhor. Venha o teu reino neste lugar, oh, trazendo cura, trazendo, Senhor, libertação. Oh, Senhor, seja bem-vindo. A terra clama, a terra clama, oh, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Oh, a terra clama, oh, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Às vezes quando nós viemos na casa do Senhor, geralmente às vezes viemos com alguns desejos, algumas vontades, ou precisamos de um milagre, precisamos de algo do Senhor. Senhor, eu preciso da cura, eu preciso da restauração da minha família, ou de um filho que está perdido nas drogas. Muitas vezes estamos esperando há muito tempo algo do Senhor e falo: Deus, por que até hoje não aconteceu? Porque se passaram anos e até hoje não vi o milagre do Senhor na minha vida? Ontem o Senhor ministrou uma coisa muito forte no meu coração, porque é algo que eu vinha falando com Deus também. Deus, por que demora tanto tal coisa acontecer? E algo que o Senhor ministrou no meu coração é que, mais do que você querer apenas um milagre, aquilo que você precisa
para a sua vida é você querer o provedor do seu milagre. O Senhor, Ele tem para nós, sim. Mas só que mais do que isso, você tem que desejar Ele, Jesus. Porque o resto vai ser consequência. Querer ver a presença do Senhor, querer sentir a presença do Senhor, querer chamar a atenção do Senhor. O que nós estamos fazendo aqui nessa manhã? O que você veio fazer aqui na casa do Senhor nessa manhã? Então você quer um diferente para a sua vida? Você quer que Deus age na sua vida? Então queira Ele. Não queira o que Ele vai fazer, mas queira o Senhor Jesus pelo que Ele é. Porque o resto vai ser consequência para mim e para a sua vida. Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações, vem com cura e todo o seu poder. Vem manifestar os seus sinais. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Desejamos, Senhor. Tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo. Nosso amigo Santo Espírito,
Faz de novo, ó Pai, em nossos corações aquele milagre, aquilo que nós precisamos, ó Pai. Nós suplicamos a Ti, Senhor, a Sua graça, ó Pai, o Seu perdão, ó Pai. Então faz de novo, ó Pai, como aquele primeiro amor, ó Pai, o qual nós tínhamos a Ti, Deus. Faz de novo, Deus, faz de novo. Faz de novo, faz de novo. O Seu povo clama-te mais uma vez. De novo, faz de novo. O Seu povo clama-te mais uma vez. De novo, faz de novo. O Seu povo clama-te mais uma vez. De novo, faz de novo. O Seu povo clama-te. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Nossos corações, Senhor. Senhor, nós estamos pedindo isso a Ti. Como igreja, nós estamos ligados à raiz, estamos ligados àquele povo, ó Deus, que há mais de 2000 anos experimentou o poder, o mover do Teu Espírito Santo. Isso os levantou como igreja do Senhor, e nós damos continuidade a esse movimento. Não é pela nossa força, não é pela nossa tradição, muito menos pela nossa denominação. Somos igreja porque estamos ligados à videira. Somos igreja porque temos o mesmo mover do Espírito Santo. E assim como o Senhor operou, ó Deus, no passado, assim como curas, manifestações, poder, quebrantamento, arrependimento visitaram a igreja do Senhor, assim pedimos, faz de novo em nosso meio, faz de novo nessa igreja, nesse povo que Te busca essa manhã. Nós somos o Seu povo que estamos pedindo isso, nós somos o Teu povo que estamos clamando por isso. E eu quero convidar você, meu irmão e minha irmã, a me ajudar a pedir isso ao Senhor. Eu não quero pedir isso sozinho, vamos pedir juntos, faz de novo, Senhor. O Teu povo clama a Ti, faz de novo. Nós queremos ver milagres, nós queremos ver curas, nós queremos ver manifestações, nós queremos ver o Seu poder. Me ajude nisso, meu filho. Me ajude nisso, minha filha. Me ajude a clamar por isso. Senhor, é o Teu povo aqui em Sertanópolis dizendo: queremos ver arrependimento, quebrantamento, vidas transformadas, corações rendidos, casas restauradas, poder do Espírito Santo. Queremos ver de novo, faz de novo, Seu povo, canta-te mais uma vez. De novo, faz de novo, Seu povo. E o que fazer? O que fazer nessa manhã? O que fazer quando Ele vem?
Senhor, essa é a nossa oração. Senhor, esse é o nosso clamor. Vem e seja bem-vindo, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor por essa manhã, pela presença dEle em nosso meio. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, eu sinto a presença de Deus nesse lugar e você. Amém. Mesmo que nós não sentíssemos, nós saberíamos que Ele é real e que Ele está aqui. Mas é bom sentir a presença dEle mesmo assim. É bom ter o toque dEle no nosso coração. Melhor também é poder fazer isso acompanhado. Por isso eu queria convidar você, antes de se assentar, que você cumprimentasse pessoas que estão perto de você e dissesse para ela: bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E você que nos assiste pela internet, que bom que você está aqui. Seja bem-vindo também. Deus te abençoe poderosamente. Meus irmãos, minhas irmãs, essa manhã fria, que bom ver você aqui, que bom que você venceu a coberta, você venceu o conforto e veio nesse lugar. Eu tenho certeza que Deus deu uma bênção especial para te entregar, em virtude dessa sua dedicação em vir ouvir a palavra de Deus aqui essa manhã nesse lugar. Especialmente você que vem hoje pela primeira vez, nós gostaríamos de poder receber você da melhor maneira possível, e para isso nós preparamos um presente. Como é que você ganha esse presente? O seu Chiquinho e a Dona Lourdes estão ali ao final do culto, é só você passar, eles estão de camiseta vermelha, e falar: hoje é meu primeiro dia, e vai lá e pega o seu presente que nós preparamos para esse dia tão especial, por você estar aqui conosco essa manhã. Rapidamente, eu gostaria de mostrar para você alguns avisos importantes a respeito da nossa comunidade. Quinta-feira agora começou o nosso curso Panorama do Novo Testamento, e nós aprendemos o que significa, o que estaremos estudando e quais são os principais pontos. Começa agora, nessa quinta-feira, os evangelhos sinóticos, os 4 evangelhos. Então você que não fez a sua inscrição e quiser ainda participar, é aberto, é gratuito. Mas se você quiser o seu material de apoio, há um custo que você estará pagando para receber esse material de R$25, tá bom? É um livro que nós compramos e vai ser dado a você para participar desse curso. Mas o curso é aberto e é gratuito para aqueles que não querem adquirir o material. Outro aviso: se você quer participar da viagem missionária que acontece todos os anos para Sassoró, nós temos uma equipe que vai 3 dias antes para poder reformar e pintar aquele lugar, e uma equipe que vai de sexta para sábado, para trabalhar sábado o dia todo com evangelização e ação social na aldeia de Sassoró, lá em Mato Grosso do Sul. Quer participar disso? Mais informações? Dá o nome no balcão de informações, que nós teremos uma reunião em breve para poder falar sobre tudo isso. E quarta-feira agora começa uma nova atividade, uma série de mensagens dos nossos adolescentes, às 19h45, luz, câmera e ação. Você, adolescente, é convidado para estar com o Up Teens aqui nessa quarta-feira. E por fim, o último aviso é que nós estamos chegando no nosso período de jejum. Nossa igreja, sempre no mês de julho, antes da recepção dos novos membros, que acontecerá agora no dia 4 de agosto, nós fazemos 21 dias de jejum e oração por esses irmãos, pela igreja, pelas nossas vidas. Então já se prepare que esse ano o nosso jejum será de 15 até o dia 4 de agosto. 15 de julho até o dia 4 de agosto, você vai escolher uma coisa para tirar durante 21 dias. Não vale tirar a Coca-Cola, né? Não vale tirar a salada. Eu não como salada e nem tomo Coca-Cola, aí não vai funcionar nada. Você vai encontrar uma coisa que você sente necessidade e sente falta. O cafezinho, você vai tirar, por exemplo, a carne, o doce, ou se você quiser tirar o café da manhã todos os dias, aí é como você quiser participar. Quem já participou do 21 dias de jejum e oração? Levanta a mão só para eu saber. Olha, a maioria das pessoas aqui já participou disso. Então eu convido você a se preparar, que no domingo que vem, dia 14, nós vamos consagrar o nosso jejum, que durará 21 dias. Você vai se cadastrar naquele telefone 9193-4980, que é o nosso WhatsApp, e você vai receber todos os dias o pedido de oração e o devocional do dia no seu celular, para te lembrar que você está em campanha de jejum conosco, tá bom? É só mandar o seu nome para a nossa secretaria e dizer jejum. Disse isso, você já estará cadastrado no nosso sistema, para que a gente possa enviar para você diariamente o nosso devocional e os nossos pedidos de oração. Eu quero agradecer a Deus porque você tem contribuído com essa obra.
E nós podemos sonhar ainda mais, ir mais além do que temos feito. E quero agradecer a Deus pelas suas mãos que generosamente contribuem. Eu quero que você veja, a forma de contribuição dessa igreja não é para trocar e nem para barganhar. Você não dá 100 para receber 200, porque eu não posso lhe garantir isso. Você não dá por obrigação, porque a Bíblia fala que você tem que dar com alegria. E você também não dá com medo do gafanhoto, do cortador, que vai fundir o motor, que vai queimar o chuveiro. Você dá por generosidade. Aqui nessa comunidade você entrega por alegria. Se o Senhor tem abençoado o seu salário, se você tem um recurso financeiro para sustentar a sua casa, nada mais justo e nada mais fiel do que você devolver ao Senhor parte disso. Qual é o valor, pastor? Aquilo que você tiver no seu coração. A viúva pobre deu 3 moedinhas, e aquilo era tudo que ela podia dar naquele momento, e Jesus aceitou. Um outro deu 100%, tudo que ele tinha. O outro deu metade de tudo que ele tinha. É aquilo que o Senhor colocar no seu coração, você pode devolver, mas que alcance o nível da sua generosidade e da sua alegria de participar disso. Enquanto nós cantamos, mesmo assentado, você que vai trazer a sua contribuição, você que vai trazer a sua oferta, aqui à frente estão os gasofilaços. Você pode fazer isso enquanto nós cantamos essa canção, enquanto nós ouvimos, você pode vir aqui à frente, devolver o seu dízimo e a sua oferta. Eu olho para a cruz eu vou, se eu souber participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Da vida, de graça recebi, por sua cruz, a morte me levou, trouxe minha vida, e eu estava condenado, mas agora pela eu fui reconciliado. Oh, yeah. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor, me redimiu e me mostrou o quanto
me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez? Obrigado, Jesus, por esse caminho que o Senhor já abriu para nós caminhássemos em segurança. Você pode se assentar, por favor. Obrigado, equipe de adoração, por esse momento. Hoje nós temos a ceia do Senhor, então as crianças ficarão conosco todo o momento da celebração, porque os filhos batizados aqui na nossa comunidade também participam da ceia. Todo primeiro domingo é assim, aqui na nossa comunidade nós não temos a atividade com as crianças extra espaço aqui do templo, mas fazemos aqui todos juntos a ceia do Senhor. Então mantenha seu filho aí por perto, esteja conosco durante esse momento breve de ministração da palavra do Senhor. Se tem uma palavra que soa mal aos nossos ouvidos, é uma palavra que curta e dolorosa, chama aborto. Nós vemos as pessoas fazendo isso o tempo todo. Infelizmente, por causa da irresponsabilidade, infelizmente por causa da falta de informação, ainda muitas pessoas entram na ilegalidade para cometerem essa atrocidade, esse crime e esse atentado à vida chamado aborto. Eu e a Vanessa, nós temos uma amiga em comum que ela acabou se convertendo depois de ter feito essa crueldade consigo e com a história desta criança que estava no seu ventre. E quando ela conversa conosco sobre isso, ela até hoje fica imaginando: como seria essa criança se eu tivesse dado continuidade à vida dela? Qual seria a cor dos seus olhos? Como seria seu cabelo? O que ela estaria fazendo hoje? Seria menino? Seria menina? Seria mais amiga do pai ou mais amiga da mãe? Mas no momento do desespero, no momento da ignorância e no momento do afastamento de Deus, o que ela cumpriu e achou mais correto fazer naquele momento era o aborto. Aborto é terrível, porque ele simplesmente limita a ação de uma história que está em construção. Aborto, ela corta no meio a possibilidade de construção de uma história bonita e significativa. Agora, se o aborto físico é cruel, é um crime contra a vida e um atentado contra a humanidade, o que dizer quando nós abortamos a nossa história? O que dizer quando nós abortamos os planos de Deus na nossa vida? O que dizer quando nós abortamos o nosso coração naqueles projetos que Deus estabeleceu e nós interrompemos o que Deus sonhou e preparou para nós? Todo aborto é uma interrupção e muitos de nós interrompemos o projeto, o plano, a história de Deus na nossa vida através de algumas decisões, atitudes e iniciativas que tornam a nossa história um grande aborto. Um aborto às vezes ensanguentado de dores, de sofrimento. Um aborto às vezes hemorrágico de ressentimentos e ódio. Um aborto às vezes incoerente de frustrações e decepções. Gente que para no meio do caminho e não vai até o fim no projeto que Deus preparou para si. Vejo isso acontecendo o tempo todo entre os nossos adolescentes, entre os nossos jovens, e por triste que seja essa informação, também entre até as pessoas de mais avançada idade. Gente que parou no meio do caminho, quando deveria continuar avançando. Gente que trocou o melhor de Deus pelo bem dessa terra. Gente que trocou o projeto de Deus por uma proposta humana. Gente que simplesmente estacionou e não avançou para o melhor de Deus, porque sentiu confortável demais com o que já tinha. Portanto, hoje eu gostaria de falar de um lugar extraordinário, ou melhor, um lugar que pode roubar o seu extraordinário. E esse lugar se chama Harã. E Harã eu dou por título de o perigo de parar no meio do caminho. O perigo de abortar um projeto de Deus na sua vida, ou um sonho no seu coração. Onde está Harã, pastor? Onde está esse lugar que eu tenho que tomar cuidado, que eu não posso ficar nele, que pode ser o perigo de parar no meio do caminho? Está em Gênesis capítulo de número 11, logo depois do episódio da Torre de Babel. Nós vamos conhecer o pai do pai da fé.
E ora, por que ele é chamado de pai do pai da fé e não o pai da fé? Exatamente porque ele abortou a história no meio do caminho. Abraão é conhecido como o pai da fé. Deus é chamado de Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas não é chamado de Deus de Tera, Abraão, Isaac e Jacó. Por que não é chamado de Deus de Tera ou Terá, dependendo da sua tradução? Simplesmente porque Terá abortou, interrompeu a sua história, parando no meio da sua jornada. Vamos ler esse texto junto e vamos ver se isso não faz sentido para muitos de nós aqui essa manhã. Diz assim em Gênesis 11, versículo 27, na sua Bíblia e na minha Bíblia está escrito assim: essa é a história da família de Terá, o pai de Abraão. Terá gerou Abrão, Naor e Harã, ou Harã. E Harã gerou Ló. Harã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, o seu pai. Não é algo lógico, não é algo natural que o pai enterre seu filho, ainda que isso lamentavelmente aconteça de uma maneira mais comum do que gostaríamos que fosse. Já vimos vários casos como esse e percebemos como isso é antinatural. E aconteceu também com Terá. Terá acabou sepultando seu filho Harã. Mas pastor, a terra não é Harã? Calma aí, nós vamos chegar lá já. Harã é o nome do seu filho, talvez o mais novo, porque está em ordem crescente, gerou Abraão, Naor e Harã, mas Harã acabou falecendo e Terá teve que sepultá-lo numa terra chamada Ur dos Caldeus. Tanto Abraão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abraão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era filha de Harã, pai de Milca e de Iscá. Ora, Sarai, que é a conhecida Sara, que foi trocado seu nome depois, era estéril e não tinha filhos. Onde eles estavam? Em Ur dos Caldeus. Para onde eles iriam? É o que acontece no versículo seguinte. Terá então, diante daquele desgosto, daquele sofrimento, entendeu que Ur dos Caldeus não era mais o seu lugar. Então tomou Abraão, seu filho, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sara, mulher do seu filho Abraão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Repita comigo, Ur dos Caldeus. Agora repita comigo, Canaã. Isso, grave essas duas palavras. Mas ao chegarem em Harã, estabeleceram-se ali. Não sei o que aconteceu no meio do caminho. Eles saíram com um projeto de Ur dos Caldeus para Canaã. Ur dos Caldeus era do lado da Mesopotâmia. Mesopotâmia é a região entre os rios Tigre e Eufrates, que nos tempos bíblicos, geograficamente se estabelecia na Babilônia. Nos dias atuais, no seu mapa, você pode encontrar Iraque, e lá no Iraque você vai apontar o seu dedo e vai encontrar onde é Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus é onde é o atual Iraque. Lá, Abraão estava com a sua família, e estava com seu pai Terá. Depois da morte de Harã, o irmão de Abraão e filho de Terá, eles resolvem sair para Canaã. Canaã daria mais ou menos uns 1.100 quilômetros de jornada a pé, que já é no território de Israel. No meio do caminho, como dizia Drummond de Andrade, havia uma pedra no meio do caminho, mas não é uma pedra apenas, era Harã. No meio do caminho, Terá simplesmente decidiu aportar a sua caravana, decidiu fixar o seu povo, decidiu uma parada breve e rápida para o reabastecimento e quem sabe um lanchinho. Mas o fato é que essa parada se transformou em um veneno mortal para a história que esse homem estava querendo construir. Essa parada durou talvez mais de 150 anos, porque quando ele saiu da sua terra, ele saiu com seus filhos, mas aqui ele morreu com 205 anos, em qual cidade? Harã. Sai de Ur dos Caldeus, vai em direção a Canaã, a terra da promessa, mas decide parar no meio do caminho, numa cidade chamada Harã, que por coincidência ou não, era o mesmo nome de quem? Do seu filho. Por que será que Tera parou no meio do caminho? É óbvio que a Bíblia não esclarece, não queremos fazer conjecturas aqui muito fictícias ou fantasiosas, mas podemos tirar algumas ideias que fizeram com que esse homem parasse no meio do caminho e que é justamente a nossa trajetória. Porque muitos de nós também saímos da terra da desgraça. Muitos de nós falamos, agora eu dou um basta nisso.
Muitos de nós decidimos sair da terra de Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus era conhecida como uma cidade idólatra, uma cidade de vários deuses, uma cidade de muita promiscuidade. E muitos de nós já decidimos dar um basta com Ur dos Caldeus. Muitos de nós falamos: aqui eu não piso nunca mais. Levantou acampamento, juntou as tralhas, fez a matula, como diz o mineiro, e colocou-se a caminho para simplesmente sair de Ur dos Caldeus. Nunca mais pego essa bebida em minha mão, nunca mais me relaciono com pessoas desse tipo, nunca mais tomo uma atitude precipitada como essa, nunca mais deixo a minha família em segundo lugar, nunca mais, nunca mais, nunca mais. É a decisão de quem quer sair de Ur dos Caldeus. É gente que olha para frente e diz assim: agora eu vou construir uma família feliz, agora eu serei um homem decente, agora eu terei uma fé robusta, agora eu terei uma vida diferente, agora eu serei uma pessoa de integridade, agora eu serei uma pessoa bem-sucedida, agora eu abandonarei os meus vícios e serei uma pessoa que tem integridade, dignidade. Muitas pessoas já tomaram a decisão de sair de Ur dos Caldeus. Agora, entre a decisão de sair de Ur dos Caldeus, a terra da desgraça, para chegar na terra de Canaã, existe uma trajetória que às vezes custa muito caro. Sair de Ur não é tão difícil. O difícil é chegar em Canaã. O difícil é manter a perseverança para estabelecer-se no foco, no objetivo. Muitos já perderam em Ur, muitos já sofreram em Ur, muitos já lamentaram em Ur e disseram: não fico mais nesse lugar. Se levantaram, mas infelizmente pararam no meio do caminho e não chegaram em Canaã. Porque decidir sair de Ur é uma coisa, outra é perseverar no caminho até chegar em Canaã. Eu sempre costumo fazer uma brincadeira quando eu falo em decisão. Haviam 2 sapinhos sentados em cima da Vitória Régia, aquela alga que fica em cima da lagoa. 2 sapinhos. Um deles decidiu pular. Quantos sapinhos sobraram em cima da Vitória Régia? Tinha 2. Um decidiu pular. Quantos sobraram? 2, não 1. Sobraram 2 porque um só decidiu, não pulou. Tem muita gente que só decide. Tem muita gente que passa pelas emoções de um momento e fazem votos, fazem compromissos que infelizmente não são concretizados no decorrer da caminhada. Porque entre Ur, terra da desgraça, da perda, do prejuízo, do sofrimento, da lágrima, para Canaã, a terra da bênção, da prosperidade, da vida, da vitória, da alegria, da paz, da plenitude, existe uma Harã. Existe uma Harã querendo nos consumir, nos paralisar, nos impedir e fazer com que estejamos satisfeitos com o meio do caminho. Harã, meu amigo e minha amiga, essa manhã, é o lugar do meio do caminho. Você decidiu sair de Ur, mas ainda continua no meio do caminho. Por isso eu gostaria de pensar que Harã hoje é quando já saímos de Ur, mas ainda não chegamos em Canaã. Como estamos falando só de lugares da Bíblia nessa série de mensagens extraordinárias, eu queria que você fixasse essas 3 palavras em sua mente. Harã é quando eu saio de Ur, mas ainda não cheguei em Canaã. Quantos de nós não estamos vivendo o melhor de Deus? Quantos de nós não estamos experimentando as promessas de Deus? Quantos de nós estamos frustrados, como o Renato disse aqui essa manhã na primeira ministração? Por que demora tanto? Por que não acontece? Por que não chega esse dia? Quantos de nós estamos paralisados na vida? Não porque Canaã não é o lugar da promessa, não porque Canaã não tem lugar de prosperidade, não porque Canaã não é o lugar da restauração, mas é porque ainda não chegamos lá. Quantos de nós não temos vivido o extraordinário, não porque Deus não é fiel, não porque Deus virou as costas para nós, não porque Deus não nos aceita, não porque Deus é infiel, não, é porque ainda nós não chegamos em Canaã. Paramos no meio do caminho e queremos colocar jardins na Babilônia, queremos fazer colheita em Harã, queremos estabelecer casas no lugar onde Deus falou para nós não ficarmos. Se lembra muito bem da história de um outro camaradinha que estava presente nessa história e que não queria sair do seu lugar a custo nenhum. O nome dele era Ló. Deus havia dito:
Saiam de Sodoma e Gomorra, porque essa é a cidade do juízo, é a cidade da destruição, é a cidade da perda, é a cidade da promiscuidade. Abraão disse: vamos embora, sair desse lugar. Mas Ló não queria sair, Ló queria permanecer, porque Ló aprendeu que ficar no meio do caminho, às vezes é mais seguro do que se arriscar numa jornada em direção ao vazio, ao misterioso, mas ao lugar da promessa. Quantos de nós não somos Ló? Quantos de nós não somos Terá? Quantos de nós não nos acomodamos no meio do caminho, pensando que já chegamos, quando na verdade, a nossa vida mesmo prova que ainda não chegamos. Casamento ainda frágil, a fé ainda oscilante, trocada pelos domingos de manhã no culto, e nas sextas-feiras nas baladas em Londrina, e achamos que já chegamos. Uma vida no altar de Deus provisória, com uma vida mundana permanente, e achamos que já chegamos. Estabelecemos a nossa casa em Harã, no meio do caminho, temos ainda uma vida medíocre, uma vida ainda em retrocesso ao invés de avanço, e achamos que já chegamos em Canaã, e culpamos marido, esposa, filhos, cidade, patrão, mundo, terra, céus, por falarmos que não estamos bem sucedidos ou felizes, mas o fato é que nós ainda não chegamos em Canaã. Por isso hoje eu gostaria de trazer alguns elementos de Harã. Primeiro, Harã, o meio do caminho, é o caminho da mediocridade. Meio, médio, medíocre. Tem gente que acha que medíocre é ser abaixo da média. O fulano tem uma vida medíocre. Não, medíocre é estar na média, é quem tem a vida na média, sendo que Deus nos chamou para ter uma vida plena. Ora, se você olhar em João capítulo 10, versículo 10, a palavra de Deus diz o seguinte: eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância. A abundância. Deus não tem a média para nós, Deus não tem mediocridade para a sua família. Deus não quer que você viva uma vida miserável, que você viva uma vida sem sentido, sem significado, sem vibração. Deus tem uma vida plena para você e para mim. O apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 3, para que vocês sejam cheios de toda plenitude de Deus. Irmãos, não é metade da plenitude, não é um pinguinho da plenitude, não é uma parcialidade da plenitude. Paulo diz: eu oro para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. E nós nos acomodamos com uma vida média. É média. Nem todo mundo lê a Bíblia, nem todo mundo participa das orações, nem todo mundo consegue ter uma vida santificada, nem todo mundo consegue ter uma vida de busca a Deus disciplinada. Então, estou na média. Sendo que o Paulo falou: vocês podem ser cheios de toda a plenitude. Ou seja, saia da média e venha para a plenitude. Terá, pai de Abraão, não é constado nas escrituras como o pai de Abraão, de Isaac, de Jacó, mas é interrompida a sua história porque ele se abortou ao meio do caminho com a mediocridade. Ao invés de prosseguir em direção a Canaã, ele estabelece-se em Harã, porque está na média. Talvez tinha muita gente lá que ele conhecia, ou talvez tinha muita gente que no meio do caminho parou naquele lugar. Então eu convido você a pensar sobre isso. Será que você não deixou Ur, mas veio para a média? Será que você não abandonou o lugar da desgraça, do sofrimento, da dor, mas ainda continua paralisado no lugar onde tem te prendido, onde tem estacionado os seus pés e você não tem avançado, nem como serva de Deus, nem como servo de Deus, não tem te projetado como uma mulher de Deus, como um homem de Deus, como um empresário de Deus, como uma empresária de Deus? Será que nós não temos parado no meio do caminho e nos acomodado com a mediocridade de Harã, ao invés de nós buscarmos mais? Meu filho, minha filha, Deus diz para você essa manhã: sua família pode ser mais abençoada, sua vida pode ser mais abençoada, sua história pode ser mais produtiva. Pare de ficar na média, no meio das lamentações, no meio das fofocas, no meio das pessoas que não têm sentido. Pare de ficar trocando cartas e figurinhas com pessoas que não têm sentido e propósito na existência, mas que estão agarradas em Harã. Harã não é o seu lugar. Harã é lugar de gente medíocre, gente que se acomoda, gente que para no meio do caminho. Mas não foi isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para Canaã, e essa caminhada não é fácil, essa caminhada não é simples, mas é uma caminhada altamente recompensadora, e eu convido você a cantar: caminhando vou,
para Canaã. Lembra dessa aí, os mais antigos ou não? Então canta comigo. Caminhando vou para Canaã. E não é fácil. É fácil? Vocês que já chegaram em Canaã, vocês que já sentiram que estão vivendo o melhor lugar de Deus das suas vidas, o melhor momento, foi fácil chegar lá? Não é. Canaã é um projeto de vida que exige muito da minha caminhada, que exige muito da minha vida. Harã, quando o bom é inimigo do melhor. Ou seja, encontrei uma cidade que ela tem shopping, tem hospital infantil, tem parques de diversão. Para que eu vou para Canaã, sendo que eu posso ter tudo que eu preciso em Harã? Para que eu vou chegar em Canaã, se aqui já está bom? Já está bom participar da igreja de domingo. Para que participar de um pequeno grupo de homens, de mulheres, de jovens, de adolescentes? Eu não quero me tornar fanático. Já está bom ser ofertante. Para que ser dizimista? Já está bom eu poder participar da viagem missionária para Sassoró. Para que me entregar cuidando de pessoas que estão com sofrimento de enfermidade ou visitar pessoas que estão com problemas emocionais? Para quê? Já está bom do jeito que está. Eu antes era só do bar, vivia no bar de sexta, sábado, domingo, mas agora é só de sexta-feira, já está bom. Para que abandonar o boteco por completo, não é verdade? Já estava bom. Antes eu não visitava os meus pais, agora eu visito uma vez por ano, já está bom. Já está bom. Quando poderia ser melhor, eu me estabeleço em Harã para dizer que aonde eu estou já é o suficiente. Quantas coisas a gente perde porque a gente simplesmente abraça o bom. Quantas coisas Deus tem a fazer ainda na sua vida, na sua história, no seu trabalho. Para quê? Vou fazer isso e já está bom. Já está bom esse salário, já está bom essa formação, já está bom essa promoção, já cheguei no lugar que eu queria estar. Será que você já chegou em Canaã? Quantos de nós paramos no meio do caminho, porque a Harã é o inimigo do melhor, ela vai te aprisionar ao bom. Harã também é uma parada segura quando a jornada parece difícil demais. Eu vejo muitos homens que saem do retiro e fazem a parada em Harã, porque eles dizem o seguinte lá conosco, no último dia, levantam-se às vezes no nosso momento e dizem, a partir de hoje eu serei um homem diferente, não fumo mais e não bebo mais. E aí eles saem com essa posição, entram aqui à noite no corredor central, fazem ainda a sua festa, dizendo que isso acontece, mas segunda-feira à noite Harã convida a um abraço. Na sexta-feira da semana seguinte, Harã convida para um momento de relaxamento, porque afinal de contas ele trabalhou a semana toda. Mais uma vez o copo é colocado diante do seu olhar, mais uma vez o vício se apresenta diante dele, e aí ele diz, nenhum problema, porque eu já parei de fazer tanta coisa, agora só isso, não tem problema. E de repente a Harã abraça e ele continua, ao invés do melhor, no bom, porque parece difícil demais. Quantas vezes nós paramos no meio do caminho? Quantas vezes você desiste, porque a jornada parece difícil? Quantas vezes nós precisamos tomar decisões sérias com Deus, mas a gente prefere o conforto de Harã? Porque é difícil demais andar nesse caminho, é difícil demais trazer o marido na igreja, é difícil demais ter filhos obedientes, é difícil demais buscar a Deus, é difícil demais ser uma pessoa correta num mundo cheio de maldade e de equívoco, é difícil demais. Então Harã parece ser um lugar confortável para pessoas que desistiram e pessoas que não têm persistência. Talvez, eu fico imaginando Terá chegando e cumprimentando seus primeiros vizinhos, dizendo, olá, tudo bem? Eu sou Terá de Ur. Aí o fulano diz, eu sou o João da Babilônia. O outro diz, eu sou o Marcos da Síria. E todos estavam ali, e a Terá pergunta, e vocês nasceram aqui? Não, nós viemos de outros lugares, e vocês pretendem ficar aqui? Não, aqui é só uma parada provisória, porque todos nós estamos indo para Canaã. Só que o tempo passa, 50 anos, 60 anos, e Canaã nunca chega. Eu quero lhe perguntar aqui essa manhã, quanto tempo mais você vai esperar para sair da sua Harã, que está te abraçando e te mantendo confortável? Quanto tempo mais você vai esperar para sair desse lugar que você disse, é só uma paradinha, é só um abastecimento, é só um checkpoint, só para poder ficar ali um pouco, recuperar as forças, refletir melhor, esperar um pouco. Só que essa parada segura pode ser perigosa, porque ela pode fazer o provisório se tornar permanente.
o provisório se tornar permanente. E quantas vezes a gente faz isso? E eu nunca me esqueço de uma coisa que aconteceu em Dourados, quando nós chegamos e mudamos de casa. Nós fomos para uma casa muito bonita, muito boa, muito confortável. Uma casa que para nós assim era muito mais do que a gente podia imaginar. Só tinha um problema, o banheiro da suíte. Quando nós chegamos na casa, vimos a sala de estar, vimos a sala de TV, nós vimos o espaço do fundo com a edícula para os nossos pais visitarem aos finais de mês ou quando fossem em feriados. Quando nós vimos o jardim, aquilo era maravilhoso, mas quando entramos na suíte e entramos no banheiro, aquilo era uma desgraça. Aquilo lá era uma coisa feia, uma coisa horrível. Parede com os azulejos caindo, o teto estava por pintar, as manchas de bolor por todo lado, o armário estava apodrecido, embolorado. A suíte era a visão do caos, não combinava em nada com a casa. E então nós falamos, vamos alugar a casa, mas a primeira coisa que a gente vai fazer é reformar o banheiro. Porque é só isso que precisa, só dar a reformadinha. Então, estamos sem dinheiro agora, porque a gente vai ter que fazer contrato, pagar aluguel, adiantar tudo, então, mês que vem. Mês que vem passou, vamos fazer uma viagem ali para Bonito, vamos curtir a família, afinal de contas, mudamos de casa, vamos celebrar. No outro mês, vamos sair para jantar, vamos fazer aniversário de casamento. No outro mês, e no outro mês, e no outro mês, moramos 3 anos na casa e não reformamos o banheiro. Afinal de contas, não é tão feio quanto a gente imaginava. A gente vai se acostumando. O provisório vai ficando permanente. A menina se casa com um homem que é grosseiro e que lhe mete a mão na cara. E ela acha isso normal, porque ela viu o seu pai tratando a sua mãe desse jeito. O provisório, que disse, não, um dia ele muda, vai se transformando em permanente. O rapaz namora a menina que trai ele. E ele simplesmente diz, não, é provisório, é só para a gente curtir um pouco, não é mulher para casar. De repente está casando com uma pessoa que ainda é adúltera com ele. Não, eu só vou fazer isso agora no meu serviço, eu só vou mentir aqui, enganar aqui, arrumar ali, só para mim me estabelecer no mercado, de competição, de consumo. Mas depois que as coisas arrumarem, eu vou começar a fazer tudo certinho. E o permanente está até hoje, as maracutaias, os chuchos. Não, eu vou, só agora no começo do meu casamento, eu vou ficar no bar, mas depois de um tempo, aí eu vou ser um marido sério, quando meus filhos nascerem, já está no 3º filho, e o bar ainda é uma constante. Quantas coisas na nossa vida a gente falou que ia ser provisório, mas que ainda estão lá até hoje? Quantas coisas a gente falou, não, é por um tempo, depois isso acaba. Eu vou me envolver agora com mulheres erradas, mas um dia eu vou achar certa. E até hoje está se envolvendo com as erradas, porque ficou permanente. Não, eu só vou fazer isso agora, porque depois de um tempo, Deus vai abrir a porta, as coisas vão acontecer, então tudo vai mudar. Harã, você diz que é só por um tempo, mas depois se torna permanente. Eu quero lhe perguntar essa manhã, quantos de nós estamos nessa condição? Uma coisa que nós acostumamos com a paisagem, acostumamos com a perda, com o sofrimento, com mediocridade, com o meio do caminho, e não avançamos porque o provisório se transformou em permanente. Então, Harã, por fim, é uma terra para estacionar, na dor e na frustração. Porque o que mais me parece coerente nesse texto, irmãos e irmãs, é o fato de Terá ter parado na cidade de Harã, porque era a mesma cidade que tinha o nome do seu filho. Ou melhor, era a cidade que tinha o mesmo nome do seu filho. Você já imagina? Você está com a dor, com o sofrimento, e de repente ela vem em HD, High Definition, para você olhar e falar, aqui está toda a minha dor, aqui está todo o meu sofrimento, aqui está toda a minha depressão, aqui está toda a minha perda, aqui está toda a minha derrota. Harã, meu filho se foi, a dor não foi superada, então é aqui que eu quero ficar, em homenagem a Harã, é aqui que eu vou me estabelecer. Talvez Terá não prosseguiu e não avançou, porque estava dolorido demais, frustrado demais, machucado demais, para conseguir enxergar agora Canaã. Quantos de nós também estamos em Harã por causa de dor? Eu posso mostrar para você só uma que te prende em Harã? Só uma, que teria várias aqui, mas o tempo não nos permite. Ressentimento, ódio, mágoa, falta de perdão. Gente que você ainda mantém na sua mente e no seu coração, que está aprisionando você em Harã, aprisionando você numa vida que não tem sentido, não tem propósito, uma vida de perda e de sofrimento, porque você levanta um altar à sua dor, um culto ao seu sofrimento. Quantas pessoas nós nos encontramos assim? Quantas pessoas nós não aconselhamos nesse estado? Faz 15 anos, 20 anos,
25 anos, mas ela ainda está estacionada em Harã, porque ela abraça a sua dor, abraça o seu sofrimento e diz: isso eu não solto, um dia ela vai pagar, um dia ele vai pagar, um dia alguma coisa vai acontecer, eu não solto isso de maneira alguma. E aí Harã abraça com seus tentáculos e começa a sufocar a sua vida. Quantos de nós não estamos assim? Presos em Harã por causa da nossa dor e da nossa frustração. Não avançamos mais porque ainda continuamos presos ao nosso passado. Às vezes as pessoas colocaram um rótulo em você. Tá bom, você errou como marido, errou como esposa, falhou como filho, falhou como empresário, errou como funcionário e talvez até pisou na bola como cristão. E as pessoas colocaram um rótulo em você e disseram: nunca mais você se levantará, nunca mais você terá credibilidade, nunca mais você terá o meu apreço, nunca mais você terá dignidade. É Harã. Harã adora fazer isso com as pessoas, mantê-las escravas do seu passado, mantê-las escravas da sua dor, mantê-las escravas das suas decepções. Minha irmã, meu irmão, saia desse lugar. Pare de ficar se revolvendo na lama do ódio, do ressentimento. Pare de ficar vivendo do passado. Pare de ficar vivendo de coisas que ficaram para trás. Comece agora a olhar para frente e dizer: eu quero Canaã. Eu não nasci para ficar em Harã, muito menos voltar para Ur. A minha caminhada é em direção a Canaã. Então, eu quero dizer para você, a conclusão disso tudo é que Harã é um cemitério. Cuidado em ficar ali. É um cemitério de sonhos, de projetos e de promessas. Se a sua vida você sente que está paralisada, se você sente que está andando em ciclos, se você sente que não está saindo do lugar, que não há luz no fim do túnel, que a vida parece um ciclo constante de perda, sofrimento e de derrota, se a sua vida parece que não tem propósito, não tem significado, eu quero lhe convidar essa manhã a pensar se você não está em Harã, porque Harã é cemitério. Lá os sonhos vão embora, lá os projetos se acabam, e lá as promessas se extinguem, se esvaem. Nós não conseguimos olhar para fora de Harã e enxergar o que Deus quer fazer em nós. Essa manhã Deus está te convidando a refletir se você não parou em Harã e sepultou sonhos, projetos e as promessas de Deus para a sua vida. Terá fez isso, Terá perdeu o melhor porque ficou com o bom. Terá perdeu as promessas porque estabeleceu-se no meio do caminho. Eu não quero que isso aconteça com você, e Deus não quer que isso aconteça com você. É hora de sair de Ur, dar um chute em Harã e avançar em direção a Canaã, porque lá é a terra da promessa. Muitos ainda não viveram uma vida extraordinária, simplesmente porque ainda não chegaram no lugar da promessa. A culpa não é de Deus, a culpa não é do seu marido, a culpa não é da sua igreja, a culpa não é da sua cidade, a culpa não é do seu trabalho. A culpa é sua de ainda ter ficado em Harã, sendo que Deus já chamou você para Canaã. As palavras são parecidas, os lugares são parecidos, mas o resultado é bem diferente do que você imagina. Não culpe Deus por você não estar vivendo o extraordinário. Avalie se você não parou no meio do caminho. Então, eu faço a pergunta: sair de Ur não é o mesmo que chegar em Canaã? Não, não é o mesmo, porque Harã pode parecer interessante, mas ainda não é o lugar da promessa. Levante, minha filha, levante, meu filho. É interessante, é confortável, é prazeroso, mas Deus me trouxe aqui essa manhã para dizer: não é ainda o lugar da promessa. Miqueias capítulo 2, versículo 10, Deus diz para o povo que está na Babilônia, Deus diz para o povo que está com as suas casas construídas, com seus trabalhos bem elaborados, Deus diz para um povo que está confortável: levantai-vos, ide-vos daqui, porque esse não é o vosso lugar, ainda não é a vossa terra de descanso. E hoje eu preciso lhe dizer o mesmo: levante-se de Ur, saia de Harã, porque esse não é o seu lugar não é da perda, da frustração, da decepção, o seu lugar não é do ódio, do ressentimento nem da amargura, o seu lugar não é do passado, do ódio, do preconceito, não é do rancor, o seu lugar não é no meio do caminho vivendo uma mediocridade. Deus tem o melhor para você, mas para isso você precisa ir para Canaã, amém? É bem diferente, parece interessante, mas ainda não é o lugar da promessa. Venha para o extraordinário,
Porque o Terá chegou a um lugar agradável, mas não alcançou a terra prometida. A terra prometida, isso lhe custou caro demais. Quer que eu mostre para você o que custou caro? Como é que Deus é conhecido e se revela na Bíblia? Quando Moisés está apacentando o povo, ou apacentando as ovelhas no deserto, Deus quer falar com Moisés e quer se apresentar. Deus chega até Moisés e diz: Abraão, eu sou. E Deus vai usar alguns adjetivos para poder mostrar quem Ele é. E olha o que Deus diz: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Deus diz 2 vezes, para reforçar quem Ele era. Eu pergunto para você, onde está Terá aqui? Onde terá sido, terá esquecido? Onde será que está esse homem? Sepultado em Harã. A história que fosse contada é: eu sou o pai de Terá, eu sou o Deus de Terá, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Mas Terá não entra nessa apresentação, porque Terá não chegou a Canaã, Terá não cumpriu o propósito, Terá não alcançou a promessa. Quantos abortos vão ser necessários na nossa história, na nossa vida, para que a gente entenda que o fim que Deus está preparando para nós é muito melhor do que o começo e o meio. Quantos abortos nós vamos cometer em nossa história, que Deus quer realizar na nossa vida, simplesmente porque decidimos parar no meio do caminho. Terá pagou caro por isso. A sua geração foi conhecida a partir do seu filho e não a partir da sua história. E eu pergunto aqui essa manhã, quantos de nós estamos comprometendo uma história que Deus quer escrever em nós, porque acomodamos o nosso processo, porque achamos difícil demais, e porque desistimos de fazer a caminhada em direção ao projeto de Deus. Olha só que interessante, Gênesis capítulo 12 mostra por que Deus é pai de Abraão e não de Terá. Deus de Abraão e não de Terá. Quer um exemplo? Olha lá. Então disse Deus a Abraão: 200 anos depois, lá está Abraão, com quase 100 anos de idade, na mesma terra que estava, no mesmo lugar que seu pai estava, Harã. Ele já havia experimentado a cultura, já tinha crescido e já estava totalmente habituado a Harã. E Deus então de repente rompe o silêncio e fala para Abraão: Abraão, sai da tua terra. Que terra é essa? Não é Ur dos Caldeus, é Harã. Eles já haviam saído 200 anos atrás de Harã, mas agora estavam na terra do meio do caminho. E Deus diz: sai dessa terra, que é tua. Você fez como sua, mas não é. E vai para a terra que eu te mostrarei. Mas antes Deus fala o seguinte: sai do meio dos teus parentes, eles querem ficar nesse lugar, são gente medíocre, gente que não quer avançar, gente que não quer crescer, gente que não quer viver a minha promessa, gente que não quer abandonar seus ídolos, gente que não quer abandonar seus vícios, gente que não quer abandonar seus ressentimentos. Sai do meio desse povo, Abraão. E Deus diz para você essa manhã: levanta. A única coisa que você precisa fazer é uma decisão que vai mudar a sua história, a sua casa e o seu futuro. Sai da tua terra, sai do meio dos teus parentes e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Então, diz a Bíblia, partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor. Se Abraão tivesse um Facebook na época, ou um Instagram, ele colocaria indo para a promessa, porque ele entendeu que ali não era mais o seu lugar. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado para os seus servos, comprados em Harã, partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Por que é Deus de Abraão, de Isaac e Jacó? Porque Abraão chegou em Canaã. Tem uma história que Deus está escrevendo na sua vida. Tem um projeto que Deus está fazendo. Mas não pare em Harã. Não sinta-se tentado em acomodar-se e sentar. Acomodar-se e se estabelecer. Deus chamou você para o desafio. Meu jovem, você que está habituado à terra do pecado, saia de Harã. Deus tem um projeto para você. Homem, pare de ficar andando em círculos na sua vida, em um lugar que não leva lugar, indo em lugares que não te levam a lugar algum, com amizades que não te promovem. Saia de Harã. Mulher,
Deixe esse hábito de ficar com as mulheres de Harã e ande com gente que está indo em direção a Canaã. Mude suas amizades, mude os seus comportamentos, mude os seus hábitos, mude os lugares que você visita. Venha caminhar com gente que está com o pé na estrada e não com gente que está acomodada ao fracasso, ao pecado, à miséria, à mediocridade. Venha caminhar com quem está indo para Canaã, venha se alinhar ao projeto de Deus a Abraão. Saia do pecado, saia da idolatria, saia da mentira, saia do engano, saia do conforto. Venha para o lugar que eu estou te chamando. E a promessa de Deus vai se cumprir. Porque a promessa de Deus só se cumpre quando se cumpre. Um dia uma pessoa perguntou assim para mim: pastor, como é que eu sei quando uma profecia é de Deus? Vocês que já frequentaram ou participaram de igrejas pentecostais, às vezes em momento do culto o pastor dá uma revelação. Você irmão, levanta aí e tal. E a pessoa perguntou para mim: quando eu sei quando é uma profecia de Deus? Sabe como eu sei? Quando ela se cumpre. Se uma pessoa falou: eu estou vendo uma chave de carro na sua mão, você não vai jogar no, como é que chama o negócio aqui, vale de sorte, né? Oh, Deus me deu a visão, agora eu vou receber a chave de um caminhão, vou jogar no vale sorte, vou fazer raspadinha, porque Deus vai me dar um carro. Não. Se Deus disse que ele viu que o homem disse que Deus vai me dar um carro, sabe quando é que eu sei que isso é verdadeiro? Quando eu comprar o carro, ou quando ele aparecer. Eu não fico perdendo tempo, eu não fico perdido nas promessas. Eu sei quem é meu Deus, eu confio. Então, sabe quando eu sei que eu cheguei em Canaã? Quando eu cheguei lá. Eu não fico fazendo conjecturas, eu não fico fazendo projeções, eu simplesmente me coloco no caminho e digo: Senhor, eu quero chegar lá, porque lá é o lugar que o Senhor preparou para mim. Então eu convido você a, de uma vez por todas, deixar Deus escrever a sua história, porque a promessa de Deus só se cumpre quando nós cumprimos o nosso papel. A palavra mais importante, enquanto a equipe de louvor vem aqui à frente, o coral pode subindo aqui, por favor. A palavra mais importante das Escrituras, o texto mais lindo das Escrituras, sabe qual é? É uma frase só. Eu queria perguntar para você: você sabe qual é a frase, ou a palavra mais importante das Escrituras? Consegue imaginar? É a palavra que mudou tudo. É a palavra que faz o porquê nós estamos aqui. É a palavra que traz a razão de estarmos aqui nesse lugar. Você sabe qual é a palavra ou a frase mais importante das Escrituras? Um dia eu fui no Templo de Salomão, não lá em Israel. Eu fui no Templo de Salomão no Brás, construído pela figura icônica desse Brasil, chamada Edir Macedo. 648 milhões de reais declarados para construir aquele lugar. E lá eu estava sentado para conhecer um pouco do que é essa doutrina tão estranha às Escrituras que nós vemos nas televisões sendo pregada. Era 13h, tinha cerca de 5 mil pessoas dentro do templo, que cabe 10 mil. E uma pessoa olhou e disse, o pastor pegou e disse, depois de um testemunho bem apelativo em relação a finanças, ele disse: sabe qual é a página mais importante das Escrituras? Sabe qual é a história mais importante das Escrituras? Se a gente perdesse toda a Bíblia, e se a gente ficasse só com essa página, ela seria suficiente para a nossa fé? Eu falei: uau, nunca tinha pensado nisso. Mas só pode ser a parte da ressurreição de Jesus e da sua morte na cruz. E ele disse, Gênesis 22. Eu falei: uai, o que tem em Gênesis 22 mesmo? Gênesis 22 é o sacrifício de Isaac por Abraão. E ele disse, Abraão deu o seu melhor para Deus. Esta é a página que move a nossa fé. Nós devemos dar nosso melhor para Deus. Então, qual é a melhor nota do real brasileiro? O pessoal disse R$100. E ele disse: então vem, traga o melhor para Deus. Essa é a página mais importante da Bíblia. Eu não acho. Para mim, a frase mais importante da Bíblia é o que está escrito na cruz do Calvário. Quando Jesus brada pela sua última palavra, Jesus disse 7 palavras na cruz. E a última ele disse, alguém lembra? Está consumado. Tetelestai é a palavra grega. Tetelestai significa está feito, está pronto, o caminho foi percorrido, eu cheguei no lugar que deveria chegar. Jesus disse está consumado, para mostrar que a salvação chegou para nós de uma vez por todas. Você não precisa fazer sopão para ser salvo, embora isso seja importante para quem já é salvo. Você não precisa fazer boas ações para ser salvo,
porque a tetelestai já aconteceu na cruz do Calvário. Você não precisa ser bonzinho para ser salvo, porque Jesus já morreu na cruz do Calvário. Ele disse: está consumado, para mostrar que ele percorreu o caminho. Ele saiu de Ur, a terra da desgraça, e chegou na manhã da ressurreição, a terra da promessa, para que você e eu não parássemos no meio do caminho. Meu filho e minha filha, se levante, tome coragem, tome atitude na sua vida e na sua história. Deus quer fazer com que a sua história não seja apenas o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas também seja o Deus do Denis, da Vanessa, do Heitor, da Ana Luísa e dos meus netos. Eu quero entrar nessa história, eu quero ser conhecido como um homem de Deus que fez a diferença na minha casa. Eu não quero ser lembrado por quem parou no meio do caminho, eu não quero ser lembrado por quem abandonou a fé, eu não quero ser reconhecido por quem é alguém que trocou o melhor pelo bom. Eu quero fazer parte dessa história que Deus está construindo nessa igreja em Sertanópolis, na minha história, na minha geração, na minha descendência, e eu convido você a fazer o mesmo. Não pare no meio do caminho, coloque a sua história nas mãos de Deus e venha para Canaã. Venha para Canaã, até o fim da sua história você poder dizer como Jesus disse: está consumado, fiz a minha parte, entreguei tudo ao Senhor e Deus me honrou. Enquanto nós ouvimos essa canção que mostra o caminho percorrido por Jesus na cruz, o nosso Pai agora que está nos céus e que compartilha o pão conosco, eu convido você a tomar do pão e a tomar do cálice, a segurar com você, ficar com ele, porque nós vamos fazer juntos. Porque aqui nessa comunidade nós não queremos que um chegue na frente do outro, nós queremos que todos nós caminhemos para Canaã e cheguemos juntos. Quando nós passarmos com os elementos pelos bancos, você vai segurar o cálice e o pão e não vai comer, vai esperar. Você que é batizado nessa igreja, você participa. Você que tem seus filhos batizados nessa igreja, os seus filhos participam. E você que é membro de uma outra igreja evangélica, você também é convidado a participar conosco. Você que não é evangélico, é muito bem-vindo essa manhã. Mas para participar da ceia, você precisa se batizar e você precisa se tornar membro da comunidade evangélica. Portanto, você que ainda não é batizado, diga: Senhor, eu quero caminhar para Canaã. Saia de Harã, tome sua decisão de batizar nessa comunidade. Em breve tem um novo curso para você fazer. Faça, tome essa decisão e venha participar da mesa daqueles que estão caminhando para Canaã. Enquanto cantamos essa canção, eu quero que os nossos presbíteros em disponibilidade, venham aqui conosco aqui à frente. Nós vamos servir você no seu lugar. Continue sentado. Quando eu pedir para você se colocar em pé, somente aqueles que vão participar da ceia ficarão em pé, e você vai pegar os elementos e vai sentar-se. E nós faremos juntos isso no momento oportuno da nossa celebração. O Senhor Jesus, na noite em que Ele foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu a cada um dos seus discípulos, dizendo: esse é o meu corpo que é dado por vós. Depois disso, pegou o cálice e deu a cada um dos seus discípulos e disse: esse é o cálice na nova aliança do meu sangue, tomai dele todos e façam isso em memória de mim. Quando você participar desses elementos hoje, lembre-se de que você está numa jornada com milhares de outras pessoas que também estão caminhando em direção a Canaã. Isso é sustento. Isso é força para que a gente não pare no meio do caminho. Feche seus olhos. Senhor, nós vamos apresentar a Ti esse momento e pedimos: nos ajude a participar desses elementos com a coragem de quem está caminhando e não de quem está parando. Nos ajude, Senhor. Essa é a nossa oração, pedindo: fortaleça a nossa fé, em nome de Jesus. Amém. Você que vai participar da ceia do Senhor, eu peço que, por gentileza, você se coloque em pé enquanto o coral canta essa canção.
Senhor Jesus deu a sua vida por nós, e naquela cruz do Calvário Ele expressou a palavra mais importante para a nossa fé: está feito. Não precisamos fazer mais nada. E quando participamos do pão e do cálice, nós estamos confirmando de que está pronto, está feito, está realizado. E assim nós faremos juntos como povo de Deus, porque nessa caminhada ninguém está à frente. Todos nós estamos com os nossos pés sujos, empoeirados, cansados de uma jornada que na terra exige tanto de nós, mas nós não desistimos. Temos alimento, temos força, temos amigos, temos uma família na fé, para que a nossa caminhada continue até que o Senhor nos chame. Quando você tomar desse pão e desse cálice, eu quero convidar você a renovar as suas forças e você a caminhar na presença do Senhor em direção à promessa dEle. Vamos comer o pão que nos alimenta. Obrigado, Jesus, porque esse pão simboliza a força, a fé e o vigor que o Senhor traz para a nossa caminhada enquanto aqui estamos. Antes de tomar o cálice agora, eu queria que você compartilhasse com quem tem um cálice na mão e dissesse para essa pessoa do seu lado, assim, que você vai tragar: não desista da caminhada. Diga para ela: não desista, é difícil, eu sei, mas não desista da caminhada. Não desista da caminhada. Vamos tomar o cálice. Senhor, que privilégio maravilhoso estarmos diante de Ti. Te agradecemos por essa manhã, por esse tempo de celebração. Agora, Paizinho, nos leva nessa caminhada, nessa jornada árdua, mas na jornada que nós temos a Sua bênção e a Tua promessa. E assim como o Senhor sustentou Cristo até na cruz, há de sustentar os Teus filhos e filhas que hoje se depositam no Seu altar. Nos leve, Pai, no Seu amor, na Sua graça. Ó Deus, nos leve na consolação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Você tem uma ótima semana. O copinho você joga no lixo. Quando estiver saindo à direita, tem um cafezinho, pode tomar café e jogar o copinho ele é descartável, pode jogar no lixo na saída do templo. Deus abençoe. Uma ótima semana em nome de Jesus.